nós vinhamos de um tempo de livros de aventuras. Havia uma coleção da Verbo que era 15 histórias de não sei o quê, 15 westerns ou 15 histórias. O meu tio tinha um desses livros que era sobre templários. Sim. Qual é o nome do teu tio? O nome do meu tio é Joaquim. Um abraço para o Joaquim. Tio Joaquim. Tio Kim. Quijó. E a dada altura, nos anos 80 e 90, com a melhoria das condições económicas em geral, passa a haver editoras novas também em geral. Eu lembro, quer dizer, não sei se vou cometer algum erro, mas a Teorema, a Quetzal, todos os livros de uma Quetzal ou de uma Teorema eram bons. Eram bons. Eu preferia os do Irvine Welsh, o Trainspotting, o Lixo. Vão mais com a tua personalidade, de facto. Não, mas havia uma corrente, sobretudo de mulher, sobretudo leitoras, que tudo o que a Isabel Allende escrevesse, incluindo, se fosse, não sei, o livro das instruções do Inspirador, era venerado, eram livros que os mídia gostavam muito, sobretudo as televisões e as rádios, os mídia mais pop. Também havia um autor que eu acho que aí chegava também a um público masculino, que é o Luís Póvoda. Paul Auster. Muito. Que são livros muito fáceis de ler. Que o fácil não é no sentido de serem piores ou melhores, mas eram livros acessíveis, não é? Este do Justin Garner, do Monte Sofia, e essa grande praga que foi Vai Onde Te Leva o Coração, da italiana Susana Talabra. Também era. Teve 80 milhões de edições, acho que foi em Portugal. Acho que cada português tinha 6 exemplares. Mas voltando aqui ao Paulo Coelho. Paulo Coelho, eu nunca li. Nunca li sequer a capa do livro do Paulo Coelho. Obviamente preconceito. Porque desfazias-te em cinza se o fizesses? Preconceito e acho que não perdi nada, não é? E depois tinha umas... Aquilo que hoje em dia nós chamamos de autoajuda, só que na altura não havia secção de autoajuda nas livrarias, não é? Mas era autoajuda ficcionada ou ficção de não sei, nunca li. Era assim como Há qualquer Verónica morre ou não sei o que. Verónica decide morrer. Eu nunca li, mas era o Alquimista e o Monte 5. São escritores que depois pulam para as revistas, para a Caras. A Caras aparece a meio da década e a Caras passa a ter algumas entrevistas com algum tipo de escritores. Portanto, no fundo, eu conheço o Paulo Coelho da Caras. Olha, era a ligação que eu não esperava. Não havia quem não folheasse, não é? Só sei que a Isabel Allende, a Caras, o Paulo Coelho, desculpa, e outros agora que eu não me lembro, pulavam com facilidade para... Porque eram celebridades. Sim, eram sim, ou os seus publicistas conseguiam fazer bem o seu trabalho. Assim. Tinha aqui, depois aparece O Segredo também, que é uma coisa, não sei se lembram, também foi outra praga, acho que ainda vendeu mais do que a Susana Tamar, mas só recuando um pouco e para ver se esgoto aqui. Mas não esgoto já. Eu sustentava a leveza do ser, a Ircenar e a Margarita Urrace também, o Alberoni, eu acho que o Bruno também vai falar, e o Humberto Eco, que a cada altura começou a ser venerado. Não sei se tu apanhaste como escrever uma tese. Sim. Não sei se na universidade todos tínhamos que ler esse livro, não sei se vocês leram esse livro ou não. Eu não li, mas eu não li nada. Mas ouviste falar? Dizia, é preciso ler. Está bem. É isso. Tenha isto. Estou ocupado. Maria Ramos Silva, juntei 2 nórdicos, porque à sua maneira, cada um deles... Está bem, Tiago, pode ser. O que é que tu achas? Acho que pode ser. Pronto, e então, porquê? Porque tu referiste, e muito bem, Apesar de serem coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Sim. O Stieg Larsson Sim. e o Karl Ove Knausgaard, que também teve o seu momento extraordinário. Sim, sabes que o Bruno há pouco falava do Bolonha, eu também tinha trazido aqui o Bolonha para juntar aqui um pouco ao Larsson. Porquê? Porque há de facto aqui um momento do início do novo milénio, nos anos 2000, de facto há ali alguns acontecimentos literários, sobretudo por cá, que têm muito a ver com também a morte dos autores, não é? O Bolonha morre em 2003, portanto de repente as pessoas descobrem ali uma série de títulos, também há publicações novas, evidentemente. O Larsson também tem essa marca, não é? Alguém que, pronto, coitado, o elevador estava variado, ele decidiu subir 7 lances de escada, morreu em 2004,
94, salvo erro, e depois toda a sua obra. Fumava imenso. É verdade, não, é evidentemente. Sim, tinha uma vida a café e cigarro, sim. Ele foi culpado. Não foi um exercício físico. Pronto, Foi culpado. muito bem observado, Pedro, sim. Mas depois lança o primeiro livro póstumo, penso que sai em 2008, também cá. E de repente aqueles títulos eu acho que têm um pouco o efeito que nós hoje vemos em termos de, quando pensamos, sei lá, por exemplo, um Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Ele tem de repente Os Homens que Odeiam as Mulheres. E eu acho que aqueles títulos criaram ali uma onda. Deixa-me só dizer isto, como sequência, acho que é importante, desculpa, Maria. Estas coisas coincidem mais ou menos com uma das grandes revoluções que houve no livro em Portugal, que foi a abertura da FNAC. Sim, Foi também. em 98, e vocês devem se lembrar da frase: eu não sou capaz de ir à FNAC e de não sair de lá com 4 ou 5 livros. Porque há uma dessacralização. Talvez Não, mas há uma dessacralização Sim. do ler, do folhear e do comprar livro. As livrarias clássicas portuguesas, e para nos outros países, eram sítios de silêncio, eram sítios calmos, eram quase igrejas. E a FNAC, podes ouvir o disco. Sim, tinhas sofás, sentavas, tinhas ali. Sim, é uma grande superfície com livros. O aparecimento mais da massa. FNAC significa precisamente o início do declínio do ciclo de leitores. Sim. Aí tens. Pois é. Desculpa, Maria. Mas pronto, eu acho que houve ali de facto um efeito, não só porque o nosso mercado de repente descobria um autor nórdico, isso eu acho que tinha ali alguma. Eu li na altura o primeiro dessa. Eu acho que não cheguei a ler. Eu li os Eu acho que Os três são não. ótimos. São muito bons. Acho que não, mas de facto Depois houve ali não li uma grande comoção. Depois o Knausgaard vem ali já numa leva diferente, não é justamente Sim, diferente, mas também completamente. com essa onda. Mas também houve eu acho que isso se prolongou, não sei se ainda existe. Peço desculpa se estou Olha, ainda ontem vi uma que é relação. os escritores nórdicos. Houve uma altura durante alguns Sim, anos os policiais. que eram Mas foi o Henning Mankell. pois, não sei Que era da presença. e acho que o Knausgaard, apesar de ser uma coisa completamente diferente, acabou também por não sei, havia sempre assim uma espécie de mistério. Mas aí, imagina, eu acho também, eu cheguei, eu penso que comecei a ler, depois desisti, gostava de voltar, mas uma outra obra que ele tem uma série que mais recente que ele esteve a fazer, mas eu na altura pensei, pronto, o que é que um tipo branco do norte da Europa que vai falar dos seus problemas em 8 volumes? Ele tinha pinta, também Também ajudava. fumo imenso. Pronto, mas pensei, não, se calhar não quero ouvir isto, se calhar não quero ler isto, não sei, pronto. Mas olha, mas muita gente pensou ao contrário. Eu sei, claro, isto é um filão, ó, Tiago, estás a ver? E de repente aquela história Mas eu nessa altura estava a ler, sei lá, a Skills, estava a ler coisas que ninguém queria saber, que eu achava muitíssimo melhores. aquela história da autoficção, depois de repente também teve ali Mas no limite tudo é autoficção. Claro, obviamente. Chegar. Mas ganhou um rótulo. Pois, eu quando existe o rótulo, as coisas ficam Eu sei, facilitadas em eu não termos estou comerciais. a censurar o fenómeno, acho que Não, foi desculpa, bem trabalhado. aqui um bocado sais. Bruno Vieira Amaral. Também eu fui juntar. Junta tudo. Porque senão não há Juntar tempo tudo para que tudo. eu- Porque as listas são enormes. Dois portugueses que tu referiste, por razões totalmente diferentes, provavelmente, ou não. Por um lado, Pedro Paixão, por outro, Alçada Batista. Sim, houve ali um período, em meados dos anos 90, o Alçada Batista até talvez antes disso, mas houve, no caso do Pedro Paixão, foi mesmo ali, pelo menos que eu me lembro, em 94, 95, 96, em que mesmo pessoas que não liam, eu tinha amigos, acho que nunca leram um livro na vida, falaram, epá, já ouviste falar daquele gajo do Pedro Paixão? E eu, como é que este gajo ouviu falar do Pedro Paixão? Esse amigo nunca me falou do Alçada Batista, mas o Alçada Batista eu acho que representa precisamente esta literatura do meio, da classe média, pá, e que era Os ótimo. laços, não é? E a Catarina, O Sabor da Maçã, acho que até uma tia não sei quanta, e que eu acho que era o tipo de livro que devia dar uma série de citações ótimas para engate. Não, para engate de pessoas, sei lá, funcionárias públicas, professoras do secundário, sensíveis, percebes? Pessoas sensíveis. Está cada vez melhor. Não, a sério, era o tipo de coisa, por exemplo, eu lembro-me de ler o Alberoni, e isto está tudo dentro do mesmo. A invenção do amor, não é? Era o enamoramento e amor, a amizade, e eu lia aquilo, que era miúdo, e dizia, pai, isto é tudo verdade, as relações são mesmo assim. É
isto que as Isso pessoas são, sentem, isso não são. sei, acho que não. Mas naquela altura, aquilo era um manancial, tu dizes, pá, Tinhas que idade? tinha 17, 18 anos. E porque o Alberoni era, olha, não era o meu tio, era a minha Passaste tia. das drogas para Como é que- Para o Alberoni. Qual o nome da tua tia? Mimi. Mimi. Maria Emília. Não, Maria de Lourdes. E eu, na altura, eu lia o Alberoni e disse, pá, isto é tudo verdade. Isto é mesmo assim, as relações são assim. E eu acho que muitos destes autores entraram na cultura porque, com esta coisa, epá, as relações são mesmo assim. Exato. O Milan Kundera, que é um autor de um outro patamar, mas tem imensas citações, pá, que tu podes usar em diversas situações. Exato. Mas que é isto? É verdade sobre as relações entre homens e mulheres. Tudo isto é muito heterossexual. Ninguém era gay na altura, é verdade? Não é? E tudo isto é muito heterossexual. Esta cultura, mesmo os livros do Alberoni. São autores que muita gente conhece mais pelas citações, lá está, do que o próprio A minha livro. péssima memória sempre me prejudicou. Eu li isso tudo e depois nunca apanhei nenhuma citação. Não, E aí com os teus skills. Tiveste. há uma do que tu do perdeste, Milan o que tu Kundera, que perdeste. é o segredo do conquistador. Não são as suas qualidades, mas é as vezes que tenta. Ui, olha, mas nunca mais te esqueces. Nunca mais me esqueci. E há Nós outra. dizíamos o não está sempre garantido, não é do Condena. É capaz de estar lá no livro dos amores risíveis. Mas eu acho que havia aqui, e por isso é que eu pus nesta categoria da classe média, que é isto vai-me dar aqui pistas para eu me orientar nas relações. Há aqui segredos que vão ser desvendados E olhando para trás, achas que foi frutuoso? Achas que Acho que sim. tens a agradecer? Não, claro. Claro, É para claro. ler o Milan Kundera quando tens ali 18, 19, 20 anos, parece que te abre Sim. ali uma espécie de portal. Como tu tens alguma, eu pelo menos tinha alguma dificuldade em conseguir comunicar com o sexo oposto, que era o que me interessava, tu achas que aqueles instrumentos de alguma forma te vão ser Dar ferramentas, úteis. vais ter ferramentas. Não, e é a mesma coisa com o Pedro Paixão. O Pedro Paixão, essa citação não posso pôr aqui, mas acho que é uma que abre logo um dos livros dele. Tem vernáculo. Tem, claro que tem, que é És tão linda que nem dás vontade de... Coisa. E eu tinha para aí 17 anos. Olha, classe. Não é classe, lá é verdade. É honestidade. Acho que deve ser. E que tu de repente dizes, pá, de facto, quando naqueles momentos em que tu estás mesmo com aquelas paixões platónicas, Sim. Estás assolapado. epá, para já não tens, ou pelo menos não vislumbras no horizonte próximo a possibilidade Uma solução para a vida. daquilo se concretizar. Então tu dizes, epá, ok, esta paixão corresponde a esta frase Exato, que está aqui. exato. Eu acho que funcionava muito na altura o fascínio de alguns destes livros, nessa espécie de revelação ou de chave para as relações amorosas. Pedro Buxeri Mendes, e atenção, só uma nota, nós temos muito pouco tempo, esta lista seria nunca mais acabada. Os vampiros, a Agatha Christie, o Conan Doyle. Pronto, que eu adorava. Daniel Steele, mas tu foste Robin Cook, Eu só queria falar daquele também, já agora, que foi Diz. um jornalistão, o Pedro lembra-se de tempos certamente do Piketty, não é? Tu acho que andava com Ah, o claro. Piketty debaixo do braço. Eu não, mas. Perguntava, já mandaste vir o Pedro, antes que fique a urticária, diz já. Eu não. Pedro, tu também referiste Kundera, e particularmente em Sustentável Leveza do Ser, mas ainda no campeonato internacional, e já há bocado disseste, o Paul Auster. Sim, o Paul Auster era the one, não é? Sim. Para uma certa geração, na qual eu me incluo, até foi uma grande influência para o João Torto, por exemplo, acho que ele próprio reconheceu isso. desculpa, outro nome, antes de me esquecer, o Douglas Copeland, também, que é mais ou menos dessa Aquela altura, geração X. Sim. E o Irvine Welsh, né, também. E esses, o Paul Auster era já morreu, não é? Ele produzia muito, os livros não tinham demasiadas páginas, vamos dizer assim, e tinham sempre umas sinopses estranhas, não é? Assim, Sim. que era meio literatura fantástica, meio ficção. Eu durante muitos anos gostei muito de Paul Auster e depois, pelos vistos, devo ter crescido. Se calhar fiquei pior, não sei. Pois. E hoje já não consigo, hoje já não é para mim, não é? Parece ter passado um pouco de moda. Curiosamente vai sair este ano, nós falámos disso semana passada, um livro de memórias da mulher dele, Exatamente. da Sirius, sobre o que passou com ele. Ele vinha muito a Portugal e eu assisti a um reading dele, a um antigo monumental, sem monumental, em que ele veio ler e estava cheio,
selfies, portanto não tenho como provar. Triste. Mas havia, volta a esta questão, havia certas editoras, o Quixote, já disse a Quetzal, cujos livros nós confiávamos, portanto, o facto de serem daquela Para nós era uma marca de qualidade. exatamente, e de facto quase sempre acertavam. Se calhar os editores na altura tinham outra importância lá. Hoje parece ser mais, eu hoje já não compro um livro pela label, não é? Pela editora, mas naquela altura era mais ou menos Isso assim. acontecia muito com os discos também. Os da Círio Alvim, por exemplo, havia uma coleção, o Boris Vian, achávamos aquilo incrível mesmo. E curadoria, falta de curadoria. Para terminar, uma frase que eu achei muito piada, a frase da Maria Ramos Silva, que foi: a dada altura houve, passo a citar, a obrigação de ter lido J.D. Salinger. Não era obrigação, mas era mais um sinalizador de estudo, mais Com Catcher in the Rye, não é? Não, atenção, eu acho que ainda bem que havia. Quando digo obrigação, era isso, Pronto, exatamente. eu digo que não gosto de ser obrigada a ler nada, mas de facto ainda bem que há listas irrecomendáveis e que as pessoas a certa altura também se encontram e reencontram com os clássicos. Não, a questão é que mais uma vez o Salinger morre em 2010 e apanha ali também muito o boom de um certo lifestyle e de uma certa sinalização cool e para este lado mais indie se quiseres, de repente. Ainda por cima todo ele era um mistério, não é? Sim, e tu tinhas que conviver e conhecer bem aquela personagem e se não tivesses lido ou não mostrasses interesse em ler, eras um proscrito social daquela bolha, não é? Ou seja, foi obviamente mais um fenómeno de bolha. Aliás, o próprio autor continua a ser hoje muito restrito, não é um best-seller, julgo eu, não é? Apesar de ter títulos muito conhecidos, mas não é um Garcia Marques, uma pessoa que continua muito confinada a um certo nicho. Bruno, Eu quero dizer, estou a falar. Não, é só para falar aqui, já falámos do Saramago, mas tem que ser rápido. Sim, muito rápido. Falar de livros polémicos também entram na cultura por causa da polémica. Eu lembro-me de ver pessoas com o livro em casa, acho que até houve uma edição do Círculo de Leitores, dos versículos satânicos do Salman Rushdie. E na altura, quer dizer, pessoas não faziam ideia de quem era o Salman Rushdie, tinha o livro. O Psicopata Americano também foi muito falado ali a certa altura. E do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que muitas pessoas. Foi censurado. O Sousa Lara não deixou que o livro concorresse a um prémio europeu. E isso despertou muito o interesse das pessoas por esse livro em concreto do Saramago. Com que vendesse muito mais, provavelmente, e fosse muito mais. Portanto, havia também essa questão de alguns livros que vinham já com uma carga de polémica e que levavam pessoas que de outra forma nunca chegariam aos livros para chegar até eles. Houve essa polémica com o Mein Kampf várias vezes, não é? No Twitter. Pois, se pode ser editado ou não. Muito bem. Tem menos volumes que na Outgard. Não, mas pacificou e hoje é possível comprá-lo normalmente. Sim. Mas, por exemplo, não foi possível exibir um dos filmes da Leni Riefenstahl aqui há uns anos. Pois é. E isso é que é. Está bem, Isso é que se fala. E havia um livro proibido, a última coisa, quando eu era miúdo, que era o livro de São Cipriano. Que não esquecem o que é, não é? É bruxaria. Se tu leres aquilo, É bruxaria. do princípio ao fim ficas É bruxaria. Final de mais um pop-up, já sabem que podem inscrever-nos, como disse bem os chineses no início deste programa, Sugeri tema. para Pop-up Observador e sigam-nos também nas plataformas de podcast. Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá. Mais um pop-up agora disponível também em podcast e no site do Observador. Estamos com 5 minutos para as 3 da tarde. Espero que tenha um ótimo sábado na companhia da Rádio Observador. E agora ouvimos David Bowie e o tema Fame. ficar cá. I'm done with Some curvas com Ouvi nos rádios e depois fui para a rua na minha moto para ver, dar voltas. E que voltas é que deu? Voltinhas pelas avenidas principais só. E apanhou alguma coisa? Não, só pessoas e tudo. Entretanto, depois, na televisão, quando apareceu a junta,
eu vi uma cara conhecida, que era o irmão da minha mãe, o General Galvão de Melo, e portanto a partir daí foi com ele que foi a luta. Foi com ele que foi a luta? Sim. E que luta é que foi essa? É engraçado, mas deixe-me ir um bocadinho antes. Eu sou de uma geração que apanhou já, eu tinha 15 anos quando o Salazar morreu. Apanhou já 68, Sim. parece. Sim. Apanhei já uma vontade e uma abertura de libertação muito grande e um crescimento económico, e eu conhecia e tinha família em Angola, ia lá muito e queria lá fazer o futuro, porque aquilo estava num boom económico enorme e era um paraíso para se trabalhar e para se viver, e ao contrário do que as pessoas pensam, vivíamos multirracialmente e muito bem, em paz uns com os outros. Eu, como não era nem comunista nem socialista, nunca tive problemas. Aliás, vinha de uma família. Eu sempre fui cristão, social-democrata, sempre a favor da liberdade, e vinha de uma família de lutadores. O meu avô, lutadores conservadores. O meu avô esteve preso mais de um ano porque era monarca quando foi a República, era militar monarca, alferes, novinho. Depois o General Galvão Melo esteve preso porque falou contra o regime, quer dizer, limitava-se a dizer a Força Aérea precisa disto, daquilo e tudo. Antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, e por isso é que ele depois foi escolhido, porque apareceu num livro do Álvaro Cunhal como um contestador. E nós aprendemos a não ter medo de nada e a afirmar sempre a nossa opinião. E tanto que mesmo antes... Nós, quando diz nós, a família... a família... Eu tinha 55 primos diretos só do lado da minha mãe. Era uma grande família. Estávamos muito. Ora E bem. já antes do 25, nós participávamos nas lutas nas universidades, mas nas lutas para ter aulas. Esta é uma edição especial do Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E aqui interessa saber mais sobre o que são estes tempos do 25 de Abril. Evocamos na Antena 1, a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, que já se festejaram, mas que se continuam a festejar, agora aos sábados depois das 2 da tarde. Todos os episódios estão em todas as plataformas de podcast. Cuidados de emissão de João Carrasco, a produção de Ana Fernandes. E esta é uma ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Obrigada. De volume e sentir resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo. Ligue 308 808 083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt, agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio. Pessoas de qualidade obtêm produtos e serviços de qualidade. Domplex é fruto de pessoas a pensar, a agir e a produzir no conceito do bem, do belo e do bom. Domplex é qualidade e utilidade ao seu serviço. Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308 808 083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt, agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio. Já chegou o Super 10 da Rádio Popular. Não percas! 10% de desconto extra da mão em todas as categorias de produto. Só até domingo. Rádio Popular. Um bem vivi e me dei novos ritmos comunitário. Pronto, e isto e muito mais vai acontecer. E é do senador democrata Chris Kuhn, na capital da Dinamarca. Mais de 2.000 pessoas protestam nas ruas de Berlim contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O governo de Moçambique vai mobilizar meios aéreos para salvar as vítimas das cheias. Pelo menos 3.000 pessoas viram as suas casas serem inundadas. Há mais de 28.000 deslocados. Notícias, edição da jornalista Isabel Cunha.
visão já conseguiram os 200 mil euros que precisavam para assegurar a continuação da revista. A campanha de angariação de fundos com vista à aquisição do título já arrecadou o montante que era necessário para que a Visão continuasse nas bancas. Alexandra Correia, subdiretora da Visão, ouvida pela agência Lusa, ela que integra o grupo de 12 jornalistas que continuam semanalmente a trabalhar na revista, explica que a campanha de fundos vai continuar aberta. O dinheiro destina-se a concorrer ao leilão que deverá acontecer em março. As verbas não vão ser utilizadas para qualquer outro fim, estão focados em ficar com a Visão e manter o título nas bancas. O senador democrata norte-americano Chris Coons, que lidera uma delegação na Dinamarca do Congresso dos Estados Unidos com representantes democratas e republicanos, assegurou hoje que não há ameaças atuais à segurança da Groenlândia. Segundo a agência de notícias Associated Press, o senador democrata eleito por Delaware tranquilizou a Dinamarca após a ameaça do presidente norte-americano Donald Trump de punir com tarifas os países que não apoiassem a tomada de posse daquela ilha estratégica do Ártico pelos Estados Unidos. Mais de 2.000 pessoas manifestam-se a esta hora com tratores em Berlim contra o acordo União Europeia-Mercosul em defesa de uma agricultura que respeite os direitos dos animais. A manifestação foi convocada por um movimento chamado Estamos Fartos, que considera que o acordo que está a ser assinado no Paraguai prejudica os agricultores europeus. A União Europeia e o Mercosul assinam hoje um acordo que demorou mais de 25 anos a ser negociado, cria a maior zona de livre comércio do mundo. Lula da Silva não vai estar presente, como nos conta a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves. Lula da Silva tinha vontade de ser ele a assinar o documento, mas o facto de a Presidente da Comissão Europeia ter adiado a viagem e a assinatura, previstas para dezembro, fez com que o acordo seja assinado no Paraguai por Santiago Peña, que tem agora a presidência do Mercosul, mas sem a presença do Presidente do Brasil. Ursula von der Leyen quis mesmo assim passar primeiro pelo Brasil para agradecer o esforço do Presidente brasileiro e reforçar a importância do acordo. E o Mercosul, este acordo envia uma forte mensagem. Este é o poder das parcerias, da abertura e da compreensão entre pessoas e regiões que atravessam oceanos. E é assim que criamos uma verdadeira prosperidade, a prosperidade que é partilhada por todos. Lula da Silva salienta que este acordo entra para a história 25 anos depois. Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de um acordo. A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Mas o comércio e mais investimento significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico. No Paraguai estará também o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e esta assinatura será apenas um passo, porque o Parlamento Europeu pode decidir na próxima semana enviar o acordo para o Tribunal de Justiça da União Europeia, o que poderá significar mais quase 2 anos de suspensão até que exista uma decisão. Mas o acordo será mesmo assinado e os 4 países do Mercosul e a União Europeia dão assim um passo em frente quase 26 anos depois. Obrigada. O melhor está para vir. Thank you very much. Este acordo União Europeia-Mercosul vai permitir aos europeus exportar mais veículos, maquinaria, bebidas espirituosas para a América do Sul e, no sentido oposto, vai facilitar a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja. O governo moçambicano vai mobilizar meios aéreos para salvar pessoas em risco devido às chuvas e inundações, disse hoje o Presidente da República. Daniel Chapo assegurou ainda que está a chegar ajuda de outros países. Os meios aéreos vão permitir salvar aqueles que estão em cima das casas ou aqueles que estão em situações de risco, afirmou Daniel Chapo depois de sobrevoar a província de Gaza, muito afetada pelas chuvas torrenciais no sul do país. Pelo menos 28 mil pessoas estão deslocadas devido às inundações e encontram-se em centros de acomodação abertos em vários distritos. A World Vision Moçambique, a organização não governamental que monitoriza as ações no terreno,
estimou hoje que pelo menos 3 mil pessoas tinham visto as suas casas serem invadidas pela água das chuvas intensas que caem há mais de uma semana. Esta organização não governamental tem estado no terreno a prestar apoio aos deslocados e adianta que o número de feridos não para de aumentar. Cristina Borges. 3 mil pessoas têm as casas inundadas em Guijá, na província de Gaza, no sul de Moçambique. As chuvas duram há mais de uma semana e já provocaram pelo menos 103 mortes e a destruição de cerca de 1.200 casas. Prevê-se que a chuva vá continuar e que as barragens possam vir a transbordar. Ginha Canim, na província de Gaza, é a zona mais afetada. 2 mil pessoas estão desalojadas, quase metade das vítimas são crianças. As famílias continuam a chegar à procura de assistência, mas a capacidade para os receber é limitada. Segundo a World Vision de Moçambique, vai ser prestada ajuda a famílias deslocadas através da entrega de jericãs, baldes, cobertores, purificadores de água e proteções para crianças, entre outras coisas. Há mais de uma semana que as chuvas torrenciais estão a provocar muito